Cadê o moço eu não tô, o meu painel não Tudo tá... bem. O som é que está muito baixo, né? Ah, O é? som da presidência, ouça, agora melhorou. Melhorou um pouco? Tá bem. É, então, o Edinamara dá a entrada no sistema. Hoje é 25, né? Boa tarde a todos, pedindo as bênçãos de Deus para que conduza nossos trabalhos e a colaboração e a compreensão de todos, magistrados, advogados, servidores e a digna representante do Ministério Público. Dou por iniciada a sessão dessa terceira SDI neste dia 25 de maio de 2022. Peço à senhora secretária que nomine a composição da Corte nesta data. Boa tarde. Nesta data, dia 25 de maio de 2022, a terceira sessão especializada em dissídios individuais assim está composta. A presente sessão será presidida regimentalmente pelo excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza. Tomarão parte da sessão os excelentíssimos senhores desembargadores Edmundo Fraga Lopes, Thomas Malm, Maria Madalena de Oliveira, Elcio Dantas Lobo Júnior, ocasionalmente Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo, Edson dos Santos Pellegrini, Renan Ravel Rodrigues Fagundes, Larissa Carota Martins da Silva Scarabelin, Paulo Augusto Ferreira. Convocados nos termos do regimento interno para compor a presente sessão, os excelentíssimos senhores juízes titulares de Vara do Trabalho, juiz Marcelo Garcia Nunes, doutora Patrícia Glugovski Pena Martins. O Ministério Público do Trabalho da 15ª Região encontra-se presente na pessoa da excelentíssima senhora Procuradora do Trabalho, doutora Ana Lúcia Ribas Sacani Casaroto. A mesa informa ainda que, desta sessão presencial, o processo 8.133/28 de 2019 foi retirado de pauta por determinação do excelentíssimo senhor relator desembargador Elcio Dantas Lobo Júnior. Teremos, então, a sustentação oral pelo doutor Guilherme Maastricht na conversão de alguns dos processos da pauta virtual para esta pauta presencial. E nominarei ocasionalmente tais processos. Eu peço a atenção de todos para esclarecer que nós começamos hoje a sessão com atraso, porque exatamente houve um problema TI, no computador aqui da presidência, precisou ser trocado e houve todo esse atraso. Peço desculpas, pedimos desculpas a todos por esse fato que não nos é culposo, mas que infelizmente não havia como contorná-lo. Muito bem. Então, na ordem das preferências, peço à senhora secretária que apregoe o primeiro processo com sustentação oral. Por favor, doutor Guilherme. Doutor Guilherme Maastricht. Presente. Maastricht. Presente aqui, aguardando
a minha vez. Obrigado. Doutor Guilherme, só vamos à oitiva dos embargos que o senhor requereu, será a última, ok? Primeiro, as sustentações. Sim, eu tenho numerado aqui, ao todo, 13 processos, mais os EDs. Eu não sei se o número total depois da senhora, se quiser que eu diga os números que eu tenho para confrontar, porque, a exemplo das outras vezes, se permitirem, eu faria uma sustentação só para economizar aí o tempo da... A ideia é começarmos pelo processo da sala 6, sala do desembargador Paulo Augusto Ferreira, o processo 6.279, dígito 28 de 2021. Neste caso, teremos a sustentação pelo Dr. Pedro Fabris de Oliveira, presencialmente, e pelo Dr. Guilherme, por videoconferência. O Dr. Pedro Fabris de Oliveira, ele estará representando e falando pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E o Dr. Guilherme Mastric Basso fará a sustentação pela Ré Luceli Ferreira de Souza. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Saber se o ilustre deve ser procurador do Estado, não aparece. Ele sustentará também em relação a todos os outros processos da FAMERG, ou será só esse? O senhor procurador estava à tribuna. Como os casos são iguais e foi referido ao senhor advogado dos réus que uma sustentação valha para todos os processos, eu consulto ao senhor procurador se assim também o quer. Então, o que vale para um, valerá para o outro. Tá bem. Então, fica adequado o julgamento dessa forma. Muito bem. Então, neste caso aqui, de relatoria do ilustre desembargador Paulo Augusto Ferreira, solicito a sua excelência que enuncie a parte dispositiva da conclusão do seu voto. Decide-se julgar procedente a ação rescisória ajuizada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, em face de Luceli Ferreira de Souza, para desconstituir o venerando acórdão proferido nos autos da reclamação trabalhista, autuada sob o número 99696-2010-515-0133, e em juízo rescisório julgarem procedentes os pedidos nela formulados. Nos termos do artigo 85 do CPC, e ante a sucumbência no objeto desta ação, condena-se a requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da autora, a razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 98 do CPC. É como voto, presidente. Muito bem. Então, com a palavra, o senhor procurador da parte autora. Boa tarde, senhores desembargadores, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimas senhoras desembargadoras, excelentíssima procuradora do trabalho, ilustres advogados, ilustres servidores aqui presentes. Eu venho hoje representando a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto para tratar de um assunto que já é de amplo conhecimento deste egrégio tribunal, relativo à extensão de reajustes dos índices concedidos pelos conselhos de retores das universidades do Estado de São Paulo, com extensão dada para algumas outras entidades de educação autônomas. O tema já é conhecido, mas há cerca de um pouco mais de um ano, ganhou uma nova
discussão jurídica relacionada ao precedente do Supremo Tribunal Federal, que fixou tese jurídica, sedimentando a questão e declarando de forma final a inconstitucionalidade desse modelo de extensão de reajuste. A partir daí, abriu-se a possibilidade, e assim foi feito, de se ajuizarem ações rescisórias para discutir esses julgamentos, esses títulos já transitados em julgados, porque assim confere o artigo 535, parágrafos 5º e 8º do Código de Processo Civil. Então, valendo-se dessa autorização e dessa disposição normativa necessária para fazer valer o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive para casos em que a decisão anteriormente já havia sido decidida com trânsito em julgado, valeu-se dessa prerrogativa e essas ações decisórias começaram a tramitar aqui nessa sessão. O motivo que nos traz aqui a essa tribuna hoje foi que na sessão anterior observamos que um acórdão parece ter demonstrado, está readequando a jurisprudência que vinha sedimentando para julgar procedentes essas rescisórias, acolhendo a tese autoral fundada no artigo 535, como eu já disse. E a razão de decidir utilizada nesse acórdão, ao qual me refiro, que foi recentemente publicado, mas que refere-se à última sessão, ela utilizou como razão de decidir um único julgado do TST que tratou do tema e que, nesse caso, foi reconhecida a decadência do direito de se ajuizar essa ação rescisória, entendendo-se que seria aplicado o prazo, um termo inicial do trânsito em julgado do título executivo. Ocorre que, analisando a jurisprudência do TST, de forma mais abrangente, como eu disse, foi mencionado um único julgado nesse acórdão, eu pude averiguar que, em verdade, está amplamente majoritária a jurisprudência do TST, no sentido de confirmar a jurisprudência que já se consolidou aqui no âmbito dessa sessão, para julgar procedente essas ações decisórias. Eu fiz ontem uma breve pesquisa e tomei como corte os últimos 10 acórdãos proferidos no TST, todos eles de maio e abril. Excluí ali os julgamentos de embargo e declaração, porque eles não tratavam do mérito. E analisando esses acórdãos, os 10 ratificaram a jurisprudência no sentido de acolher julgar procedente a ação rescisória, ratificando assim a jurisprudência, ou no caso específico desses 10 julgados, os julgados dessa egrégia sessão. Então, achei relevante fazer esse destaque em razão desse acórdão, para que fique claro que, embora tenha havido um julgado em sentido contrário, encontramos massiva jurisprudência acolhendo a rescisória, inclusive alguns relatados pelo mesmo relator que proferiu esse outro julgamento que foi usado como razão de decidir nesse acórdão a qual me referi. Então, esse é o primeiro tópico que eu queria tratar. Essa pesquisa que eu fiz está juntada nos autos, em forma de memorial. Acho que não convém aqui nominar os julgados, mas estão disponíveis para vossas excelências nos autos. Com relação ao segundo aspecto que eu queria tratar, e que foi utilizado como razão de decidir também nesse acórdão ao qual me referi, a razão de decidir está fundada numa suposta ausência de declaração de inconstitucionalidade feita pelo Supremo Tribunal Federal com relação a esse tema. E em não havendo a declaração de inconstitucionalidade, o termo inicial a ser contado seria o do trânsito em julgado do título executivo. Ocorre que a literalidade do parágrafo 5º, que é fundamento do parágrafo 5º do artigo 535, que é fundamento da rescisória, assim diz, e peço licença para ler, que acho que é a melhor forma de demonstrar.
Considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial. Aí a primeira hipótese. Fundado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E a segunda hipótese, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo pelo Supremo Tribunal Federal, tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Vemos, então, que a literalidade do dispositivo legal, que é fundamento da ação rescisória, trata de duas situações distintas. Não apenas a declaração de inconstitucionalidade, mas qualquer interpretação de ato normativo que venha a ser tido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que é o caso. Sendo assim, essa segunda hipótese também autoriza o prazo específico para ajuizamento de ação rescisória, previsto no parágrafo 8º, que tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal e não do título executivo que se pretende rescindir. Nesses termos, foi proferido o voto divergente de Sua Excelência o desembargador Renan Ravel Rodrigues Fagundes, exatamente destacando esse aspecto, dizendo que o acórdão a qual me referi no início da minha manifestação trava cognição apenas sobre a primeira hipótese preconizada no parágrafo 5º do artigo 535, declaração de inconstitucionalidade da norma, deixando de analisar a segunda hipótese efetivamente aplicável ao caso, qual seja o parágrafo 5º. Trata, como eu li, também da interpretação tida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu achei importante também trazer esse voto divergente naquela ocasião, porque vai ao encontro do que nós estamos manifestando aqui. E entendemos, então, que, diante da literalidade do dispositivo legal, caso se pretenda não aplicá-lo, é impositiva a observância da cláusula de reserva de plenário, porque se estará afastando a aplicação de uma lei expressamente cabível para o caso, sob pena de se ofender a súmula vinculante 9, ou 10, melhor dizendo, do Supremo Tribunal Federal, que diz que o afastamento de norma equivale à sua declaração de inconstitucionalidade. E o último ponto que eu queria destacar, para concluir, refere-se também a uma jurisprudência já consolidada deste egrégio tribunal, fixada na tese prevalecente número 2 da jurisprudência dominante do TRT da 15ª região, a qual iguala o regime jurídico das 3 autarquias estaduais que são autoras nessas diferentes rescisórias, e aí abrangendo um pouco a sustentação para casos que tratam da mesma controvérsia. E eu vou ler, são 2 linhas aqui, a tese prevalecente fixada. Somente por meio de lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo poderão ser reajustados os salários dos servidores do CETEPS, FAMERP e FAMEMA, motivo porque, por simples extensão, não lhes são aplicáveis os índices fixados nas resoluções editadas pelo CRUESP. Sendo assim, entendo que essa jurisprudência também deste egrégio tribunal fixou uma equivalência de regime jurídico aplicável às 3 autarquias, não havendo, no nosso entender, e fazendo referência também à jurisprudência daqui, qualquer descrime para tratar os casos de formas diferentes. Nesses termos, eu concluo a minha manifestação, reiterando o requerimento total procedência da rescisória e agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado. Muito bem, doutor. Então, sua manifestação será tomada como em todos os processos hoje em discussão do tema, na exata medida em que o advogado da parte contrária, a quem vou chamar agora, fará a sua sustentação. Perfeito? Então, concedo a palavra ao advogado da Ré, doutor Guilherme Basso. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar de volta a essa sessão. Tudo que o ilustre colega, procurador, disse era tido aqui como certo antes de vir à baila aquilo que eu estava aguardando que ele falasse
foi a ação direta de inconstitucionalidade que o seu procurador-geral ingressou no Tribunal de Justiça de São Paulo